Olá, irmãos. Que a paz do Senhor venha estar com todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Hoje, o tema do nosso estudo é a fé e obras têm que corresponder. A fé e obras têm que corresponder. Texto: Tiago, capítulo 2, versículo 14, versículo 26. Ilustração. O fazendeiro se encontrou com um amigo, comerciante, e os dois conversaram sobre a seca que havia atingido o país. O comerciante disse: muitos fazendeiros estão preocupados com a colheita desse ano. O fazendeiro respondeu: eu creio que Deus me dará uma grande colheita. É mesmo? Respondeu o comerciante. Você deve ter feito uma grande plantação. Um fazendeiro, um tanto envergonhado, respondeu que não. Ilustração 2. Um homem se levanta cedo e, enquanto toma o café da manhã, diz à esposa: hoje eu orei e pedi a Deus que não chova, para que eu possa trabalhar. A esposa disse: amém. Quando ele estava saindo para o trabalho, perguntou à esposa onde ela havia guardado seu guarda-chuva. Vocês vão entender. Tiago pergunta aos irmãos: que proveito ou vantagem tem se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Para entender, precisamos definir o que significa a palavra obra no texto. Obra vem do grego ergon. Significa aquilo que alguém se compromete a fazer. Ato, ação. Ato, ação. Então, podemos definir obra como um agir ou determinada atitude. Como um agir ou ter determinada atitude. A pergunta então seria: qual a vantagem de eu falar para vocês que eu acredito e confio em Deus nas minhas atitudes e ações? Perdão, irmãos. Vou ler de novo. Qual é a vantagem de eu falar para vocês que eu acredito e confio em Deus, mas as minhas atitudes e ações são diferentes do que eu digo? Qual a vantagem disso? Tiago dá continuidade à sua linha de pensamento, dizendo: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Será que esse tipo de fé pode fazer bem a quem diz ter ela? Será que ela pode protegê-la? Protegê-lo? Curar? Livrar do mal ou do sofrimento? O autor usa agora uma ilustração para explicar a fé sem obras e mostrar que ela não ajuda em nada. Alguém procura um irmão para receber sua ajuda. A pessoa não tem nada para comer e ainda está passando frio. O irmão apenas diz a ela: vá em paz. Se esquente e se alimente. Mas ele não deu nenhum agasalho a ela, nem mesmo algo para comer. Como pode tal pessoa se esquentar ou se alimentar? Qual é a vantagem de dizer para ela: vá em paz? O que ele quer dizer aqui é que, assim, irmãos, vou dar um exemplo. Tem um irmão chegando em mim e está precisando de um dinheiro para tá comendo alguma coisa que está muito com fome.
Eu falo para ele assim, não, vá em paz. Se alimente, se alimente. Mas como que ele vai em paz, irmãos, se ele não tem alguma moeda para se alimentar? Isso quer dizer fé sem obras. Eu não ajudei ele, só falei. Isso é uma fé sem obra. Continuando. Se a fé não for acompanhada por uma ação ou atitude similar, ela simplesmente é algo sem vida, sem poder, inoperante. Resolve de nada. Então alguém pode questionar: que isso? Eu tenho fé sim. O autor lança um desafio. Vamos ver qual fé pode mais. A sua, que é apenas dita, ou a minha, que é acompanhada por uma atitude à altura da minha fé? Ou seja, os dois têm que andar juntos, irmãos. Tem que ser juntos. Não adianta nada eu ter fé sem obra. Não adianta nada eu fazer obra sem fé. Entendeu, irmãos? É tudo unido. Acreditar e falar, qualquer um pode fazer isso. Até mesmo os demônios. Irmãos, até mesmo os demônios. O que há de mais nisso? Nada. Tiago insiste em provar que a fé sem obras não opera nenhum tipo de resultado em favor daquele que a possui. Veja o exemplo de Abraão. Ele confiava em Deus, mas a sua fé só foi confirmada quando ele, através dela, ofereceu um Isaque como sacrifício sobre o altar, como Deus havia pedido. Ele só foi confirmada a fé dele quando ele chegou e ofereceu a Isaque como sacrifício para Deus. Aí naquela hora, naquele momento, foi confirmado a fé de Abraão. Até que hoje ele é nosso pai na fé. Você consegue enxergar como a fé e as obras caminham juntas? E não apenas isso. A fé é aperfeiçoada através das obras. É isso que a palavra consumou significa. Você consegue entender que uma pessoa é transformada e aceita por Deus quando suas obras e fé caminham equiparadas, unidas em um mesmo propósito? Agora, ele demonstrar a história de Rabi. Ela havia ouvido falar sobre Deus, assim como todo o seu povo. Só que ela manifestou a fé, acolhendo e direcionando os espias. Então, sua última ilustração é a de um corpo sem espírito. Ele está totalmente sem vida. Um corpo sem espírito, ele está totalmente sem vida, irmãos. Não fará nada. A fé sem ações e atitudes que acompanham é sem vida e nada pode fazer. Quero que você grave esse pedacinho. A fé sem ações e atitudes que acompanham é sem vida e nada pode fazer. Não adianta nada, irmãos. Se você ter fé e não ter obras, se você ter obras e não ter fé, os dois têm que ser juntos, numa linha só, no mesmo nível. Aí sim acontece. Amém, irmãos?
Hoje foi o estudo. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus vai abençoar sempre vocês. Em nome de Jesus. Fique na paz.